Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito dos casos especiais de concordância verbal. Bom, você já sabe que existe um princípio geral da concordância verbal, que é o verbo, ele concorda em número e pessoa com o respectivo núcleo do sujeito. Bom, isso eu diria que resolve 90% das dúvidas que a gente costuma ter em relação ao emprego culto da concordância verbal. Mas há algumas situações que não cabem dentro desse princípio geral. Eu queria começar tratando de 4 casos especiais de concordância verbal. Vamos lá? O primeiro deles envolve aquilo que a gente chama de sujeito coletivo. Você lembra o que é esse tipo de substantivo, como esquadra? Substantivo coletivo é aquele que pode ter uma forma singular, mas uma ideia de plural, já que esquadra é um conjunto de barcos. Isso vale para cardume, isso vale para quadrilha, isso vale para constelação. Quando eu tenho um sujeito formado por um substantivo coletivo, o que acontece com o verbo? Concorda com a forma, que está no singular, ou concorda com a ideia, que é de plural? Em português, a concordância verbal culta promove sempre um ajuste com a forma e não com a ideia. Por isso eu digo, a esquadra, atenção, naufragou. E ok, isso está dentro do princípio geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Agora, imagine essas duas frases aqui. A esquadra de naus naufragou, ou a esquadra de naus naufragaram. Qual das duas é que está adequada ao padrão culto da língua? Atenção, as duas. E por quê? Porque quando eu tenho um substantivo coletivo que vem acompanhado de um modificador no plural, eu tenho duas possibilidades. Ou eu faço a concordância com o núcleo do sujeito, dentro do princípio geral, ou eu faço a concordância com o adjunto adnominal que está no plural. Isso só vale para o sujeito coletivo. Agora, sabe por que esse caso é muito importante? Por quê? Porque a gente acaba usando essa mesma lógica para uma expressão como a maioria de, como grande parte de. A gente usa isso quando eu quero falar uma porção de. Essas palavras, essas expressões vão se comportar como sujeitos coletivos. Por isso eu posso dizer, a maioria dos alunos faltou ou a maioria dos alunos faltaram. Essa dica também pode ser útil quando a gente tem o sujeito percentual. 30% da sala faltou. 30% dos alunos faltaram. Muitas vezes, com o sujeito percentual, a nossa tendência é fazer concordância com o que veio depois. Você veja que isso não cabe, então, no princípio geral. Eu não estou fazendo exatamente a concordância com o núcleo, muitas vezes, mas sim com esse adjunto adnominal. Bom, um segundo caso importante envolve o que a gente chama de sujeito composto. Dê uma olhada nessas frases. O presidente e o governador falaram à nação. Normal, verbo no plural, concordando com o presidente e o governador. Eu tenho o sujeito composto, eu tenho dois núcleos, verbo no plural. Agora vejam, se eu inverto a ordem e coloco o verbo antes do sujeito, vamos corrigir aqui. Então, se eu tenho o verbo antes do sujeito, eu posso dizer, falaram o presidente e o governador, falou o presidente e o governador. E essas duas frases estão adequadas ao padrão culto da língua. No primeiro caso, ok, está dentro do princípio geral, o verbo está concordando com o núcleo do sujeito. Mas veja que no segundo caso, eu estou fazendo a concordância só com o núcleo mais próximo. Bom, a regra então é a seguinte, se o verbo vem depois do sujeito, obrigatoriamente ele tem que ir para o plural. Se o verbo vem anteposto, se o sujeito está posposto, ou eu faço a concordância com os dois núcleos, jogando o verbo para o plural,
ou eu faço a concordância apenas com o núcleo mais próximo. Em relação à concordância verbal, eu tenho ainda uma sutileza aqui no sujeito composto, que é o seguinte: o professor, o mestre, o docente me incentivou a continuar ou me incentivaram a continuar? Atenção, indiferente, porque nesse caso, veja que o sujeito composto ele é formado por palavras que são sinônimas entre si. O verbo pode ficar no singular, pode ir para o plural. E nesse caso, o professor, o mestre, o docente, todos me, aqui é obrigatório dizer, incentivaram. E por quê? Porque quando o sujeito composto vem resumido por um pronome, a tendência é fazer a concordância com este pronome. Ok? Bom, vamos lá. Um terceiro caso que me interessa envolve os verbos haver e fazer. Prestem atenção. Esses verbos aqui, eles são verbos que a gente chama de verbos impessoais. E o que significa dizer isso? Significa dizer que eles ficam sempre na terceira pessoa do singular. Toda vez que você usar o verbo haver com o sentido de existir, ele é impessoal. Toda vez que você usar o verbo fazer com o sentido de passagem de tempo, ele é impessoal. Por isso, eles ficam no singular. Então, eu digo, houve tumultos na saída do espetáculo e não houveram tumultos. Eu digo, faz 2 anos que não nos vemos e não fazem 2 anos. Atenção no que eu vou dizer. Mesmo que o verbo haver e o fazer venham acompanhados de verbos auxiliares, mantém-se a regra da terceira pessoa do singular. Então eu digo, pode haver tumultos. Eu digo, deve haver tumultos. Eu digo, deve fazer 2 anos que não nos vemos. Pode fazer 2 anos que não nos vemos. Bom, e um último detalhe aqui é em relação aos pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, para efeitos de concordância, se comportam como pronomes de terceira pessoa. Por isso, eu digo, Vossa Excelência, imagine que eu estou conversando com uma autoridade pública, é um grande político. Veja, eu não digo Vossa Excelência sois, eu não digo Vossa Excelência são, eu digo Vossa Excelência é. E para você não se confundir aqui, eu dou uma dica. Troca o Vossa Excelência por você, que também é um pronome de tratamento. A mesma concordância que você emprega com você emprega com todos os demais pronomes de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Magnificência, Vossa Eminência, Vossa Alteza. São pronomes que, para a concordância, funcionam como pronomes de terceira pessoa, assim como o pronome você. Ok? Tem um exercício aí bem desafiador para você fazer. Vamos lá?